E olha só, o novo filme da Fórmula 1 fez com que as ações das empresas reais que aparecem no filme subirem na bolsa de valores. Muitas das empresas de capital aberto da vida real que patrocinaram a equipe de corrida fictícia em Fórmula 1, o filme, tiveram ganhos extraordinários em seus preços de ações nos dias seguintes ao lançamento do filme. Este vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte trazendo a notícia do título que fez você vir até aqui, e a segunda parte para falar do efeito manada, que é algo que está presente na vida das pessoas, né? O efeito manada, ele dita o que as pessoas devem gostar na moda, no esporte, no entretenimento e, claro, nos investimentos. E fez as pessoas que assistiram a este filme sobre Fórmula 1 do Brad Pitt, e a participação de uma pessoa tão famosa como ele tem muito a ver também com esse mesmo assunto, fez então os investidores investirem nas ações das empresas citadas no filme. Mas isso é muito errado. Já antecipo aqui, pois devemos investir baseado em evidência e fundamentos, e não no efeito manada. Isso acontece também no futebol, né? Que é o esporte mais famoso do mundo, e fez com que as pessoas investissem, entre aspas, como nunca nas bets, que aparecem bastante como patrocinadoras nas partidas, né? E o resultado não é pessoas ganhando dinheiro, e sim famílias endividadas. Então fique até o fim, vou ensinar aqui como você deve fazer. Mas primeiro, a notícia então. Muitas das empresas de capital aberto da vida real, que são, né, as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores e que patrocinaram a equipe de corrida de Fórmula 1 fictícia no filme F1, o filme, tiveram ganhos extraordinários em seus preços de ações nos dias seguintes ao lançamento do filme, de acordo com dados compartilhados com a SBJ. Esse é um indicador inicial positivo para as empresas que esperam um grande retorno do filme de sucesso. Isso se chama patrocínio, né? E quem patrocina quer retorno. E ao que vemos, né, aconteceu realmente. A produção da Apple Original Films está entrando em sua terceira semana, com 393 milhões de dólares arrecadados até agora, uma contagem considerável que sugere ampla exposição para cerca de uma dúzia de marcas que receberam merchandising no filme, que custou 200 milhões de dólares para ser feito. A Apple e a Jerry Buckenheim Films obtiveram um total de 40 milhões de dólares em receita de patrocínio com o filme, informou a SBJ inicialmente, com a Expensify, de capital aberto, assumindo a posição de patrocinadora principal. E que bom também para o esporte, para a Fórmula 1, que o filme teve e está tendo, né, todo esse sucesso. E o Brian Walkup, professor de finanças da Rollins College Kramer Graduate School of Business e consultor de marketing esportivo, o Jonathan Jensen, analisou as negociações de 7 empresas de capital aberto que têm posicionamento no filme e descobriu que todas as suas ações aumentaram de valor, olha só. São as seguintes empresas: Expensify, Tommy Hilfiger, Shark Ninja, Mercedes-Benz, EA Sports, Heineken e também a T-Mobile. O Walkup comparou suas negociações de um dia de sexta-feira, antes do fim de semana de abertura, com o preço das ações das empresas no fechamento do pregão da segunda-feira seguinte. O Walkup disse que as 7 ações tiveram um aumento médio de 2,46%, incluindo ganhos de 4,29% para a Tommy Hilfiger, 4,08% para a Shark Ninja, 3,77% para a Expensify, 2,42% para a Mercedes e 1,94% para a T-Mobile. Tomados em conjunto, isso representa um salto de 7,8 bilhões de dólares em capitalização de mercado. O Walkup analisou os dados novamente uma semana depois e encontrou ganhos adicionais em média de 3,35% para as 7 empresas. Isso aí mostra então o que eu afirmei no início deste vídeo, né? O efeito manada, ele age também nos investimentos. Quando uma ação aumenta na bolsa de valores, tem um motivo simples, é porque houve grande interesse na compra dos seus ativos, fazendo então o preço subir. Aí eu pergunto, essas pessoas que compraram estão investindo seu dinheiro com base em quê? Com base no efeito manada, óbvio, né? Pois o ser humano tem essa característica de confiar naquilo que fica famoso ou tem destaque. Não é à toa que colocam sempre pessoas famosas nas propagandas, né?
como o caso também do filme. Mas e os fatos que realmente são importantes, como a capacidade dessas empresas gerarem lucro, a dívida delas, a capacidade de pagar a dívida, se pagam dividendos, se o seu negócio é sustentável para o futuro do investidor, entre outros assuntos. Será que isso não importa? A resposta é um redundante sim, claro que importa. Os fundamentos da empresa, sua saúde financeira, devem ser os critérios principais na escolha das mesmas, na escolha de onde investir. E não se eu acho a empresa bonita, se eu gosto dos produtos, se eu vi em um filme, né, a empresa. Não. Então agora que você acessou essa informação do que aconteceu como consequência ao filme, nas ações das empresas que aparecem nele, venha mudar a sua vida financeira, assistindo agora na sequência aqui a parte 2 dessa matéria, onde se você assistir até o fim e principalmente colocar em prática, né, o que você ver aqui, eu prometo que vai mudar a tua vida financeira para sempre. E isso é uma promessa aqui do Ariel Selba para você que gosta do nosso canal e das informações que aqui trazemos diariamente. Como você deve investir o seu dinheiro? Vem comigo então, a partir de agora, uma aula rápida de como você deve investir o seu dinheiro. Olha só, quem ainda não investe no melhor lugar que existe, e qual é o melhor lugar que existe? O mercado financeiro. Não é no banco, não é com aposta, não é com tigrinho, não é com nada disso. É o lugar onde você realmente ganha dinheiro na sua vida, sem pagar taxa para ninguém, isso é muito importante. No mercado financeiro, se você souber fazer, você não paga taxa para ninguém, e é isso que eu vou ensinar para você a partir de agora, como se investe no mercado financeiro. Se você tem R$100 para investir, você vai investir os R$100 sem pagar taxa para ninguém. E eu vou te ensinar isso a partir de agora. Então olha só, o mercado financeiro ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado financeiro. Isso acontece devido ao efeito manada, né, que mantém as pessoas presas em 3 grandes grupos. Já vai comentando aí qual é desses 3 grupos que você faz parte. O grupo 1, pessoa que até acredita em investimentos, né, porém com tanto golpe que tem na praça, acaba evitando entrar por medo de cair em um golpe. Normal, né? Tá cheio de golpe por aí, a pessoa fica com medo, ela tem pouca informação e ela não entra no mercado financeiro, porque falaram para ela que lá é lugar para rico, mentira, que lá é lugar para perder dinheiro, mentira. Se você fizer da forma certa, inclusive sendo rico, sendo pobre, o mercado financeiro funciona da mesma forma, a forma de fazer é exatamente a mesma. Quando você vai no banco, é comum você ver os pobres na fila, né, para ser atendido. E o rico ele vai direto lá na salinha para ser atendido pelo gerente, né, ou por alguém lá, um funcionário, né. Mas não é porque para ele precisa ser um investimento diferente, né, não. É porque ali a comissão é maior, né, então ele é bem atendido porque tem mais dinheiro, né. Agora a forma de investir o rico e o pobre é exatamente a mesma. Então nunca mais enfrente uma fila de um banco. Aqui agora eu vou te ensinar como é que você faz. Fica até o fim do vídeo e eu vou te ensinar como você faz para nunca mais ficar na fila, ser maltratado, para depois tirarem o seu dinheiro. Então o grupo 1 é esse, né? Aquela pessoa, por tanto golpe que tem por aí, ela vai no banco, né? Ela aprendeu desde pequeno que é lá no banco que ela tem que ir, tem que confiar no gerente, que o melhor para a vida dela será dado a ela lá naquele local. Mentira, hein? Mas as pessoas acreditam nisso. Grupo 2, pessoa que não acredita que o dinheiro bem investido possa trabalhar para ela. Ela acha que isso não existe. Não, isso não existe, mercado financeiro para perder dinheiro, é lugar para rico, eu não sou rico, então eu não vou lá. Não existe isso do dinheiro trabalhar para mim, incapaz, eu tenho que trabalhar, acordar cedo, às 6h30 da manhã eu tenho que acordar, tomar café e trabalhar, é só assim que se ganha dinheiro. Eu jamais vou conseguir fazer o meu dinheiro trabalhar para mim e me dar rendimentos, dividendos, juros sobre capital, juro composto, juros sobre juros. Tem uma frase, inclusive, que é atribuída ao Albert Einstein, não há certeza de que realmente ele disse isso, mas a frase é muito boa. Ela é a seguinte: o juro composto é uma coisa que você deve receber, nunca pagar. Quem colocar isso na cabeça e entender isso, né? O juro composto é para se receber, nunca pagar. E o lugar que você recebe o juro composto é justamente no mercado financeiro, mas não entre de qualquer jeito não, entre fazer da coisa certa, e é isso que eu vou ensinar para você agora aqui nesse vídeo. Então o grupo 2 é esse, né? Aquela pessoa que simplesmente não acredita, não, isso não existe. Como não existe na cabecinha dela, ela jamais vai entrar no mercado financeiro, né? Jamais vai estudar, jamais vai assistir um vídeo aqui na internet. Esse vídeo vai começar a tocar, já sai fora, né? Não, eu vou lá olhar eu vou lá continuar jogando o tigrinho, eu vou jogar na Mega Sena, ou vou assistir um videozinho com uma dancinha lá no TikTok, né, que é muito melhor do que estar aprendendo
a investir numa coisa que não existe, né? Na cabecinha dela isso não existe. Esse é o grupo 2. E o grupo 3 até acredita que pode enriquecer, mas vai para o lugar errado, né? Jogo do tigrinho, bets, Mega Sena. Não, você não vai ganhar na Mega Sena, você não vai ganhar nas bets. Me refiro a ganhar um valor que mude a sua vida. Você não vai mudar a sua vida nesses lugares. Jogo do tigrinho. Outro dia eu vi uma notícia na internet, me chamou a atenção porque a mesma notícia se repetiu com o mesmo valor, né? Um funcionário roubou 500 mil reais da empresa dele para apostar no jogo do tigrinho. Ali eu já fiquei pensando, né? Com 500 mil, se você souber o que fazer com esses 500 mil, você vive bem o resto da vida. E o cara pega esse dinheiro, além de ter roubado ele, ainda foi lá investir no jogo do tigrinho. E me chamou a atenção que uns dias depois, uma mulher também aplicou um golpe, não sei que golpe foi, não me lembro agora, também de 500 mil reais. E adivinha? Para apostar no jogo do tigrinho. Então você vê como as pessoas que são presentes nesses 3 grupos, e o terceiro eu acho que é o pior deles, hein? Essas pessoas realmente carecem de muita informação. Mas calma, não tem problema se você pertence a um desses grupos, porque se você não está no mercado financeiro é porque obviamente você pertence a um desses 3 grupos. Mas não se preocupe, a partir de hoje você vai deixar o efeito manada. Você vai aprender como se investe de verdade o seu dinheiro. Não importa se você é rico, milionário, né? Se você é classe média, ou se você é pobre, você está começando sua vida financeira agora, ou viveu bastante e nunca guardou nada, a partir de hoje você vai aprender do zero. A forma de fazer é exatamente a mesma, só necessita um critério: informação, né? Inteligência e informação, para que você faça a coisa certa. Esse é o canal então Invista Certo. Nosso objetivo aqui é o seguinte, né? O sucesso ele está na capacidade de impactar positivamente cada vez mais pessoas. Isso tudo que vou falar aqui agora eu já apliquei na minha vida, já aplico há muito tempo, já passei por banco, lá no banco já recebi por muito tempo 90% da taxa Selic, o que é uma vergonha. Nós temos o direito de receber 100% no mínimo da taxa Selic, porque a taxa Selic é a taxa básica de juros. Se é básico, você tem que receber, né? E eu passei uma grande parte da minha vida recebendo 90% da taxa Selic, hoje não, né? Hoje, que bom que eu aprendi. Por um lado foi bom até receber, não culpo aquele bancário lá que me indicou esse investimento, que era muito melhor para ele do que para mim, não tem problema. Pelo menos eu guardei um pouco do meu dinheiro, né? Guardei dinheiro por um bom tempo, mesmo ganhando bem menos que eu poderia, para depois de ter a informação, em algum momento eu estava ali do outro lado, como você está agora, adquirindo essa informação e eu tinha um pouco de dinheiro guardado, né? Graças a esses investimentos que são muito melhores para o banco do que para mim. Então não culpo aquele gerente, aquele bancário que me ofereceu, né? Mas, em vez de ficar assistindo dancinha na internet, eu fui estudar, né? Estudei muito para chegar no conhecimento que eu tenho hoje, conhecimento já aplicado na minha vida e que realmente funciona e que vai mudar a sua vida a partir de agora. E o que me motiva é ter aplicado isso na minha vida, então ter visto o resultado e agora poder repassar essa informação que todo mundo tem direito de saber, né? Todo mundo tem direito de saber isso, essa informação. Eu quero compartilhar ela com você, então fica aí até o fim. E detalhe importante: tudo aqui é feito na prática, eu mostro na prática como funciona. Não adianta eu falar para você, né? Você pode até acreditar, mas se você não vê na prática, não vai ter um resultado positivo na sua vida. Então 1000 teorias são bonitas de ouvir, mas nunca serão melhores do que ter os próprios resultados, né? Então vendo na prática, e você, a informação não vale nada, meu amigo. Guarda essa frase para você: a informação não tem valor nenhum, o que vale é o que você faz com a informação. Vamos pegar um exemplo bem genérico. O cidadão lá tem uma padaria, né? Ele é empresário, tem uma padaria lá, e ele conseguiu pagar a faculdade de medicina para o seu filho. O filho se formou médico, né? E nada contra médicos e nada contra quem tem uma padaria, apenas um exemplo genérico. Todos os trabalhos são extremamente honrados, né? Aí esse filho se formou em medicina, porém ele não quis exercer a medicina, preferiu ficar trabalhando na padaria do pai dele. Tudo bem, não tem problema nenhum, cada um decide o que vai fazer da sua vida, mas é aquele conhecimento, aquela informação que esse filho adquiriu na faculdade, o diploma, não vale nada, porque ele não aplicou na vida dele, decidiu ficar na padaria do pai, né? Então esse é um exemplo que eu costumo dar aqui no meu curso para impactar nesse sentido. A informação que você vai ter acesso aqui agora não adianta nada, não vai adiantar nada, você vai perder tempo se você não aplicar na sua vida. Você precisa ver no seu telefone celular aqui, você precisa ver a coisa acontecendo. Se você não vê, não aplicar e não ver acontecendo, não vai funcionar. Primeiramente, o que não fazer, né? O que não fazer? O seu dinheiro atualmente está bem guardado? E repito, não importa se você é milionário, se você é classe média, com alguns R$1000 lá guardado, ou se você não tem nada, ou tem R$100 na poupança, R$1000 na poupança, 5.000 na poupança,
não importa a quantidade. Né? O seu dinheiro está bem guardado? Você acha que ele está seguro aqui no nosso país? Olha algumas notícias aí, né? O governo volta atrás em imposto sobre herança de previdência privada. Aqui não é o objetivo fazer política, nada disso, né? Sai governo, entra governo, eles sempre vão tentar taxar mais você para pegar mais dinheiro seu, né? Daqui a pouco você investe numa previdência privada que não paga a taxa Selic. Na previdência privada, 96% delas não pagam a taxa básica de juros. Mesma coisa o exemplo que eu dei agora há pouco lá atrás, né? Então você vai pagar um negócio para se aposentar no futuro, um negócio que não paga 100% do que você deveria ganhar. Você tem o direito de ganhar 100% no mínimo. Isso é o mínimo, é o básico do básico. 100% da taxa Selic. Mas aqui eu vou te ensinar a ganhar muito mais que isso, né? Você tem o direito de começar pelo básico, né? Se você está ganhando 96% da taxa Selic, já está errado, né? E as previdências fazem isso. Aí lá no final você vai sacar esse dinheiro e o governo ainda taxa você e tira mais um pouco, né? Dívida bruta do Brasil sobe e alcança 76% do PIB. A pergunta não é se vai quebrar, mas quando vai quebrar o nosso Brasil? Você tem todo o seu dinheiro aqui no Brasil? O começo de tudo, começamos a falar em investimento separando, né? Uma parte do seu dinheiro tem que estar nos Estados Unidos e uma parte tem que estar no Brasil. Começa por aí. Não dá para deixar todo o seu dinheiro em uma única cesta, né? Se você diversificar aqui no Brasil, os ovos dessa cesta eles estarão diversificados em investimentos, talvez, mas estarão no mesmo sistema monetário e financeiro que é o Brasil. Se acontecer um problema sério aqui no Brasil, e não está difícil de acontecer, olha só, olha o que o governo está devendo aí, 76% do PIB. Isso é praticamente impagável. Se fosse uma empresa, já teria quebrado há muito tempo, né? Como é público, né? Como a gente paga, né? É só eles aumentar os impostos e eles arrecadam mais, né? É um pouco mais fácil do que uma empresa, né? Então, por isso não quebra tão fácil, mas você vai confiar que nunca vai acontecer. Então, começa por ali. 50%, 40%, a 60% do seu dinheiro precisa estar nos Estados Unidos. A outra metade no Brasil. Começa por aqui. Dolarizar a sua carteira é o básico. Básico não, é o início que nós ensinamos aqui no nosso canal. Então não, o seu dinheiro não está bem guardado se você tem ele somente aqui no Brasil, né? Aquilo que eu falei dos bancos, porque quando você senta lá com o gerente, toma aquele café gostoso, né? E o gerente te oferece um produto. Isso são todos, né? É o trabalho deles, né? Todo começo de ano você vê as notícias, né? Os bancões lucrando bilhões de reais. Adivinha? Pausa o vídeo e me responde aí, quem paga esse lucro todo enorme que os bancos têm todos os anos? Pausa aí, me responde e coloca aí nos comentários. Óbvio que é você, né? Você que paga. Eu não pago. Eu não. Mas você paga. Eu não pago mais. 100% do meu dinheiro está bem investido, não pago comissão para ninguém, invisto ele na melhor forma possível, que vai me dar o rendimento maior que eu preciso. Nada contra esses profissionais, é o trabalho deles, mas nós não somos obrigados a pagar comissão para terceirizar o nosso investimento. Você não precisa terceirizar o seu investimento para alguém que vai cobrar uma comissão para fazer isso. Eu não faço, eu não pago. Eu não faço parte desse lucro exorbitante que os bancos lucram, os bancões lucram todos os anos. E tem uma mentira que os bancos contam para você. Eles dizem que, se você perguntar para o seu gerente, se o banco aí quebrar, o que acontece com o meu dinheiro? Não, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, foi criado para proteger você. Você está protegido. Se nós quebrarmos, você vai receber até 250 mil reais por CPF, se eu não me engano, é essa a quantidade que é fixada. E realmente existe essa quantidade a ser paga para cada CPF. Só que uma coisa que eles não te falam é o seguinte: aí na tela temos o gráfico que não sou eu que inventei, não fui eu que fiz esse gráfico, ele está no site fgc.org.br, você pode acessar lá e pesquisar. Aqui é o gráfico até 2023, mas 24, 25 é a mesma coisa, né? Existe um valor para pagar esses 250 mil por CPF na casa de 2,28%, ou seja, a cada 100 reais investidos no Brasil, o FGC tem 2,28 reais. Ou seja, se a quebradeira for um pouquinho grande, for um banco meio grande a quebrar, e temos exemplos, aí não tem aqui agora, mas somente o Banco Master, que quebrou outro dia e o BTG ofereceu R$1 por ele, já consome 50% do FGC. Ou seja, se for uma quebradeira um pouquinho maior que o Banco Master, que pode acontecer aqui no nosso país, basta termos uma fuga bancária muito grande. Inclusive o objetivo da criação do FGC não é para salvar você, investidor. O motivo da criação do FGC é para
evitar a fuga bancária, né? Um banquinho pequeno quebra, o FGC vai lá e salva ele de quebrar, porque todo mundo vai lá querer sacar o seu dinheiro e aí o banco quebra mesmo. A fuga bancária é o maior motivo para um banco quebrar. Então o FGC existe para isso. Não sonhe aí você que o FGC existe para você ser salvo, porque não é para isso que ele existe. Bom, isso é o que não fazer, então não invista nos planos normais. Tudo aquilo que te oferecem no banco vai gerar uma comissão para eles, então não é melhor para você. Você pode fazer tudo aquilo de forma direta, sem pagar comissão para ninguém. Previdência privada, qualquer outro tipo de investimento entre aspas que existem, poupança não paga nem a inflação. Quando você tirar o dinheiro da poupança daqui a um tempo, já não compra as mesmas coisas. Então aquele rendimentozinho que te deram não se pode chamar de investimento porque você não compra mais do que você comprava anteriormente. Então onde que eu devo investir o meu dinheiro? Como eu falei no começo, no mercado financeiro, na famosa bolsa de valores, aquele lugar que falaram para você que é lugar para rico e que é lugar para quem quer perder dinheiro, né? O que é mentira, né? Você pode ser pobre, com 100 reais você compra uma ação, com 10, 20, 30 dólares você compra uma ação também lá nos Estados Unidos, e tudo isso nós ensinamos para você. Nosso contato está aqui na descrição. Entre em contato conosco. Nós ensinamos do zero na prática para você como fazer para você entrar no mundo financeiro, né? No mundo do mercado financeiro da Bolsa de Valores. E olha a oportunidade que nós temos. Eu tenho essa notícia aqui do G1. Ibovespa tem a maior queda de 2024. A notícia é de 2024, mas ainda vale nesse momento, porque olha só, esse é o gráfico do valor das empresas, das ações, né? Lá em cima é antes da pandemia. Teve essa queda na pandemia e ainda está se recuperando. Então você entrando agora, olha a quantidade, a capacidade de elevação que você tem. Estamos frente à maior transferência financeira, transferência de dinheiro dos últimos anos. Nos últimos 15 anos não estava tão barata os valores da Bolsa de Valores como estão agora, levando em conta todo o bolo ali da pandemia em diante, né? 15 anos. Então, entrar agora, nesse momento, na Bolsa de Valores é ganhar dinheiro. A Bolsa de Valores já é o melhor lugar que existe para você ganhar dinheiro, já falei os motivos, né? Você entra com 100 reais, você investe 100 reais, né? E estudos internacionais, eu vou mostrar daqui a pouco, mostram que as ações são a melhor forma de você aumentar o seu patrimônio. E pagando barato, melhor ainda, né? Olha só, o melhor valor em 15 anos. Precisamos investir em 3 tipos de ativos para investir corretamente o dinheiro. Não é um ativo só que o gerente do banco lhe ofereceu, não. Você precisa de 3 tipos de ativos para você investir. Você precisa investir em renda variável e em renda fixa. A renda variável é o local onde você ganha realmente dinheiro. E a renda fixa é para garantir que você não tenha quedas muito bruscas, porque a maioria das pessoas não está preparada para ter uma queda muito brusca no seu investimento. Então, a renda fixa dá aquela segurada. Ela é fixa. A renda fixa ela vai pagar sempre de forma fixa e a escadinha vai subir. Só que paga muito pouco. Hoje ela paga 15% ao mês, né? Ao ano, perdão, 15% ao ano, que é a taxa Selic atual. Que você, na renda fixa real, aquela renda fixa que nós indicamos para você aqui no canal, que é o Tesouro Selic, né? Onde você não paga comissão para ninguém para colocar o seu dinheiro e você recebe a taxa Selic mais uma taxinha, recebe um pouquinho mais, inclusive, do que a taxa Selic. Esta é a verdadeira renda fixa. Aquilo que oferecem para você no banco, que paga 90% da taxa Selic, já está errado porque está abaixo da taxa Selic, né? E se o banco oferece muito mais do que a taxa Selic, também existem esses casos, aí entramos nessa questão aqui que eu falei, né? Se o banco, quanto mais alta é a taxa que ele te oferece, maior é o risco que você está correndo. Com certeza você não vai ver um grande banco, desses aí da lista, oferecendo mais do que 100% da taxa Selic. Por quê? Porque se ele oferecer mais do que isso, ele está pagando para trabalhar, né? Ele não quer isso. Agora o banco pequeno é obrigado a fazer isso para poder captar dinheiro. Ele não consegue crédito com esses bancos grandes, o banco pequeno, né? E aí ele precisa lhe pagar uma taxa de 130, 150, 200% do CDI, às vezes a gente vê por aí, né? Só que normalmente é uma taxa de curta duração, 2, 3 meses, ou seja, não muda a sua vida, né? E o banco usa isso para captar o cliente e depois que você já está lá dentro, você começa a adquirir outros produtos financeiros do banco. E aí que ele vai tirar esse valor que ele te pagou a mais. Esses bancos pequenos não conseguem crédito na praça, não conseguem pegar dinheiro nos bancões, o bancão não vai emprestar dinheiro para ele porque o risco é muito grande. Aí você vai lá e empresta, né? É assim que funciona. E aí você tem risco de não receber o seu valor.
Então, devemos investir em ativos que tenham correlação negativa, né? A questão dos ovos da mesma cesta. Brasil e Estados Unidos, e também, nessa gama já dividida em dois, que já é uma grande diversificação, você ainda dividir em ativos que tenham correlação negativa, ou seja, quando um cair, por algum motivo qualquer, uma crise, por exemplo, uma pandemia, o outro vai subir, né? Esse é o segredo, um dos segredos do investimento. E os investimentos, como eu estava falando, são divididos em três tipos de ativo. Curto prazo, número 1, é onde você vai colocar a reserva de emergência. Digamos que você tem 10 mil reais para investir, você vai colocar, isso é calculado, cada caso é um caso, né? Em torno de 2 mil reais, digamos, para reserva de emergência. Por que essa reserva de emergência? Se você ficar doente, se você bater o seu carro, precisar arrumar, precisar comprar outro, você tem esse dinheiro guardado ali para reserva de emergência, para não mexer no outro dinheiro que é investimento. Porque investimento eu não estou aqui para contar filme de Hollywood onde de qualquer jeito que fizer dá certo lá no final. Isso não existe. Investimento é longo prazo. Você vai investir para ficar lá guardado para longo prazo. Isso se chama investimento. E se você tiver um aperto, algo inesperado acontecendo e precisar mexer, né? E você não tiver uma reserva de emergência, você vai mexer no investimento. E aí, infelizmente, não vai funcionar o seu investimento, porque ele precisa ficar lá. Curto prazo. Temos um lugar no Brasil que você investe a curto prazo para reserva de emergência. Você tem liquidez, você saca a hora que você quiser, se chama Tesouro Direto. Basta investir no Tesouro Direto, o Tesouro Selic, e você vai ter a sua reserva bem guardada, recebendo a taxa Selic, a taxa básica de juros. 2. Médio prazo. Aqui entra a renda fixa, né? A renda fixa no médio prazo, você não deve investir em previdência privada, em LCA, em LCI, tudo isso e muitos outros, você vai pagar uma comissão para investir. E essa comissão é retirada do seu lucro, do seu juro do seu juro composto que você deveria receber. Onde você deve investir o médio prazo, a renda fixa, na taxa IPCA+, que hoje paga a inflação do período mais uma taxa de 7%. No final vai pagar mais do que a taxa Selic. Então essa é a verdadeira renda fixa, IPCA+. Esse é o nome, IPCA+, e nós aqui no canal ensinamos você a investir nele na prática. Então, IPCA+, para nunca mais você receber 90% da taxa Selic. Você tem o direito de receber a taxa básica de juros, que vai a partir de 100%, dali para cima, né? O IPCA+, paga, como eu disse, a inflação do período. Você mora no Brasil, então no Brasil sempre vai ter inflação, mais uma taxa de 7%. E o terceiro lugar que você deve investir é o longo prazo, né? A renda variável, pré-selecionando os melhores ativos da Bolsa de Valores, né? São necessários 3 tipos de investimento, divididos em 2 economias distintas, como eu já falei, né? Brasil e também os Estados Unidos, né? Totalizando 5 ativos. E como eu já disse, você pode ter R$1.000, 5.000, 50.000, ser milionário, não importa a quantidade. A forma correta de se fazer é exatamente a mesma. A forma correta é a mesma, independente de quanto você tem para investir. E depois que você fizer os investimentos, aí é colher os frutos, né? O famoso efeito bola de neve, né? Você vai ter investimentos que eu vou indicar para você que no mês seguinte já vai cair o rendimento na conta, que é indicado para pessoas que já têm uma certa idade, né? Você já tem uma certa idade, você já quer usufruir daquilo que você juntou a sua vida toda, então você vai investir mais. Não vai investir somente nele, né? Porque você precisa ter diversificação. Mas você vai investir mais naqueles investimentos em que mês que vem já paga. Existem investimentos que são os FIIs, né? Quando você vira sócio de empresas que recebem aluguel, você investe hoje, mês que vem já cai dinheiro na sua conta. E se você for mais jovem, você vai investir mais em ações que pagam dividendos, bons dividendos, pagam juros sobre capital. E você também vai fazer os aportes mensais. E tudo isso eu ensino para você na prática, né? Os aportes, cai dividendo na conta, cai juros sobre capital na conta, cai aluguel na conta, você faz aporte mensal, sobrou R$50 esse mês, eu vou lá e faço o aporte na minha conta, na minha carteira. Tudo isso você vai reinvestir, para daí então ter este efeito bola de neve, que é um efeito maravilhoso, que todo mundo deveria ter, esta sensação de receber os dividendos caindo na conta, né? Porque isso é algo maravilhoso, né? Todo mundo devia ter esse tipo de prazer, né? Que é receber os dividendos. Aqui é um exemplo de uma carteira minha já atualizada, acabei de atualizar ela, uma carteira que eu tenho para demonstração para os meus alunos. O valor eu ocultei porque não interessa o valor, como eu disse, funciona da mesma forma para quem tem R$5, 50, 500, 5 milhões, não importa.
A forma de fazer e o resultado vai ser o mesmo. Obviamente, como eu falei antes, aqui eu não ensino, não é Hollywood onde de qualquer jeito faz e vai dar certo. Não. Quanto mais dinheiro você tiver para investir, obviamente, mais rápido é o caminho. Se você está começando hoje, se você quer colher frutos daqui a 10 anos, você precisa começar. Agora, se você já tem um dinheiro guardado, né, num mau investimento, obviamente o seu resultado financeiro já é muito mais rápido. Como eu disse, no mês que vem você já pode ter o retorno do seu investimento. Então aqui é muito importante, você precisa saber duas coisas, basicamente, para investir. Primeiro que você precisa saber quais ativos investir e investir neles, né? Lembra que eu falei agora há pouco, o conhecimento não vale nada se você não puser em prática. Se você não puser em prática agora, isso que eu estou te falando aqui, não entrar em contato conosco agora aqui na descrição, você não vai colocar em prática e a chance de semana que vem você querer colocar em prática é quase zero. Mês que vem já é zero. Se você não fizer agora, mês que vem não vai fazer, né? Então precisa saber quais ativos investir, eu já falei quais são ali, e precisa colocar isso em prática. E o segundo ponto que você precisa saber com relação a investimentos é que você não deve vender na primeira baixa. Não deve vender na primeira baixa. As baixas são normais no curto prazo, mas no longo prazo você está investindo em empresas que têm por característica dar lucro. Toda empresa tem por característica dar lucro, e no longo prazo sempre ela vai se recuperar em caso de queda e vai começar a dar lucro. Isso aqui é uma carteira minha real, que eu uso para demonstração com meus clientes, e você vê. Foi começado ali em julho de 2024, subiu um pouquinho e depois teve essa queda em torno de 20, 25%. Se a pessoa não entender essa questão importante, que é o número 2 aqui, o longo prazo, né, você não deve se basear em notícias, você não deve se basear em medo, o medo gera lucro no mercado, porque você vai lá, tira dali e põe lá, aí alguém ganha comissão para isso. Então você deve entender, você não deve mexer. Aqui, essa carteira que tem 1 ano de duração mostra exatamente, e 1 ano é pouco ainda. 1 ano é pouco e essa carteira específica aqui, azul, que você está vendo, é somente no Brasil. Né? A minha carteira geral não teve essa queda toda porque ela tem também investimentos lá nos Estados Unidos. Então a queda foi bem menor que essa. Teve um pouco de queda, mas foi bem menor. Mas o que acontece no longo prazo? Depois que chegou agora em julho de 2025, que é a data aqui da gravação deste vídeo, olha onde está o gráfico já, com lucro. Né? Com lucro. Agora, se eu tiver medo, na primeira queda ali já vender, eu deixo de colher o fruto no futuro. Então, batata. São duas coisas que você precisa entender. Onde investir e fazer o investimento, precisa botar em prática, e aguardar ao longo do tempo. Não mexe. Você já vai saber onde investir, porque eu vou te mostrar onde investir. E depois você simplesmente aguarda ao longo do tempo, né? Tá aí, ó, fique calmo e não venda, isso é perfeitamente normal. Bolsa de valores é um lugar onde o dinheiro dos impacientes é passado para os pacientes. Tá, mas e quem me garante que vai realmente ter lucro no futuro? Estudos internacionais, fontes, um deles é esse, Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel. Isso aí em português quer dizer ações no longo tempo, né? Grandes estudiosos da área da economia chegaram a essa conclusão. No longo tempo, as ações elas superam qualquer outro tipo de investimento. Você vê aí na tela as ações. Você vê que tem as quedas, né? Você está vendo ali? No curto prazo. O que gera uma queda nas ações no curto prazo? Notícias, especulações, o governo, grandes investidores que compram, vendem. Quando um grande investidor compra, o preço sobe. Quando ele vende, o preço cai. Então essas coisas geram subidas e descidas momentâneas na bolsa de valores. Mas isso não deve interessar você. Notícias, gosta de ler notícias para se informar? Beleza, mas isso não pode impactar o seu investimento. Porque isso é coisa de curto prazo. O longo prazo, uma empresa é feita para dar lucro. Essa é a essência dela. Se ela não der lucro, ela não é uma empresa. Ela está errada. Né? E a maioria delas trabalha para isso, para gerar lucro. Então, você vai ter ganhos no longo do prazo. Existe um estudo, inclusive, comparativo dos últimos 200 anos, onde sempre isso aconteceu. Houveram as crises, as quedas, caiu lá embaixo, depois recupera. Pandemia, teve a queda? Teve. Depois recupera. O que não pode acontecer é você querer ou precisar vender na hora da queda. Como acontece, por exemplo, com a reserva de emergência. Se você não tiver guardado uma reserva de emergência, você acaba mexendo precisando, às vezes, não é questão, eu entendi, eu sei que tem que ficar, mas eu preciso do dinheiro. Daí você vai lá e saca na queda, aí você perde dinheiro. Então você tem que ter isso claramente na sua cabeça. Né? Duas coisas, como eu falei, a segunda é essa. Aguardar ao longo do tempo e não mexer no capital que você tem ali investido, porque ele vai voltar a subir no caso da queda. É assim que funciona. E você vê ali as ações acima do dólar, do ouro, dos títulos, né?
Tesouro Selic, Tesouro IPCA, que eu falei agora há pouco, inclusive esses que são os melhores investimentos de renda fixa, superam todos os demais, né? Inclusive esses, as ações são melhores, é ali que você realmente ganha dinheiro. Tá, e quais são os passos, então, para eu investir? Vamos lá, passo número 1. Abrir a conta na corretora, tudo é grátis, inclusive a corretagem. Você não dará lucro para a corretora, inclusive. Eu vou te ensinar a ser o pior cliente da corretora, aquele que não dá lucro para ela. Porque a corretora é um banco também. Se você começar a cair nas conversinhas ali, temos uma proposta especial para você. Você é nosso cliente Diamond Express. Temos aqui um investimento que foi feito para você. Se você cair nessa conversa, né, sair daquilo que eu vou te ensinar, que é um investimento correto, e partir para essas promessas, aí sinto muito, você não está colocando em prática da forma correta tudo que eu vou te ensinar. Então, passo 1, abrir a conta na corretora. A corretagem hoje é zero, antigamente tinha que pagar para investir. Não, hoje não. Eu tenho R$100, quero comprar uma ação que vale R$100, eu vou comprar R$100 daquela ação. Eu não vou pagar corretagem. Hoje existem corretoras que têm corretagem zero. Autorização monetária, a corretora tem que ter autorização monetária para funcionar, senão você pode cair em golpes, ela pode não fazer o trabalho correto, enfim, então tem que ter autorização monetária. O Reclame Aqui, que é um site muito famoso na internet, lá você pode verificar se as empresas são bem cotadas, se o público está gostando da empresa. E eu tenho aqui uma pré-seleção feita das empresas que estão melhores lá no Reclame Aqui, né? Que sejam simples de usar, que permitam investimento fracionário. Daqui a pouco, porque na Bolsa de Valores você compra em lotes de 100 ações, mas se você não tiver dinheiro para comprar 100 ações, ou não quiser comprar 100 ações de determinado ativo, você pode comprar fracionado, uma ação, duas ações, três, como eu falei antes, R$5, R$10, R$50. Dizer que eu não tenho dinheiro para investir na Bolsa de Valores está errado. Essa afirmação está incorreta. Todo mundo pode investir no mercado financeiro, como eu falei antes. O mercado financeiro é feito para todo mundo, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, mas nem todo mundo é feito para ele por causa das desculpas que eu falei no começo. Tenho medo, eu não acredito, não tenho dinheiro, né? Todos esses motivos tiram você da lista de pessoas que podem investir na bolsa, mas ela é feita para você sim, desde que você faça com o devido conhecimento, que é o meu trabalho aqui, né? Passar para você. Não precisa ser rico. Passo número 2. Calcular a reserva de emergência, para que você não precise, então, mexer nos investimentos de médio e longo prazo, como eu acabei de falar agora há pouco, né? Terceiro, investir a reserva de emergência no lugar certo, que é o lugar mais seguro do Brasil, e você pode sacar quando quiser, né? Tem segurança e também tem rendimento. No pior deles, do menos bom deles que eu trago aqui, é a reserva de emergência, e paga mais do que a taxa Selic, um pouquinho mais que a taxa Selic. E você está aí no seu banco recebendo 90% da taxa Selic, correndo risco ainda de não receber, né? Para ver como a falta de clareza ela é muito complicada. O menos bom que eu te ofereço aqui é o Tesouro Selic, que paga 100% da taxa Selic mais uma taxa. Me responde aí, pausa o vídeo e me responde nos comentários. Quem é você agora? Você que está aqui até agora, porque a maioria saiu fora, né? A maioria começou a novela lá, a maioria o WhatsApp apitou, teve que ver o que aconteceu lá, um videozinho do TikTok chamou lá, a maioria foi pra lá, né? Ou foi jogar no Tigrinho, né? A maioria não tá mais aqui. Você que ainda está aqui até agora, né? Deixa eu ver quanto tempo já se passou aqui. 33 minutos, eu queria falar só uns 20 minutos, eu acabei passando aqui, é tanta informação que eu me passo às vezes. Então você que ainda tá aqui meia hora depois, é porque você é diferenciado, você merece estar neste novo mundo dos investimentos. Novo mundo para você, né? Porque esse mundo já existe há muito tempo, né? Então, somente o menos bom deles paga mais do que a Selic. Só isso já vale ter assistido esse vídeo, né? Deixa o like aí, então, se inscreva no canal, né? Quarto, calcular quanto investir no médio prazo e quanto você quer investir na renda variável, né, no longo prazo, que é o IPCA+, vai te pagar a inflação do período mais 7%, que hoje é 7%. 5. Investir no médio prazo, local mais seguro que existe no Brasil e que paga rentabilidade melhor que qualquer CDB, LCA, LCI, previdência privada e tudo mais, né? Outro detalhe importante, tudo que eu ensino aqui a você investir, todos os ativos, você saca a hora que você quiser, nada está preso. Tudo tem liquidez, não é diária porque é o D+1 ou D+2, depende do investimento. Vendeu hoje, daqui 2 dias você recebe, ou daqui a 1 dia você recebe. Nada do seu dinheiro aqui fica preso. Se aparecer uma oportunidade de negócios aí na sua vida, você precisar vender, nada fica preso. Diferente daquele investimento lá, você tomou um cafezinho no banco, sentou com o gerente, fica preso por 1 ano, 2 anos, né? Ou até mais, né? Tem investimentos que deixam anos e anos presos, né? O dinheiro da pessoa pagando abaixo da taxa Selic.
Devia ser proibido isso, mas infelizmente não é, né? Conflito de interesses, né? Te colocaram nisso para quê? Porque o cara não sabia que aquilo lá não era bom? Não, porque ele recebeu para fazer aquilo, né? Recebeu uma boa comissão para fazer aquilo, né? Então nunca mais você vai cair nessas conversinhas, né? E o sexto e último passo para começar, então agora, é selecionar as melhores ações da bolsa e investir nelas e também nos FIIs, mais dólares, mais dividendos. É lei, 95% dos rendimentos dos FIIs, no caso dos FIIs, você não precisa saber agora o que é um FII, mas 95% eles são obrigados a distribuir com quem é associado, né? Então, e esse é aquele que você, nesse mês, fez o investimento, no mês que vem você já recebe. Mês que vem já cai na conta. Então é um investimento para retorno imediato, né? No caso do FII. O que é o FII? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Suponha que você tem 500 mil reais aí na sua conta e quer comprar um apartamento. Aí você pega esses 500 mil e você consegue comprar um apartamento, né? Aí você vai receber lá 3 mil reais de aluguel, né? Se você fizer a conta, eu já fiz a conta com 3 mil e 500 mil não, mas mais ou menos vai dar 0,3%, 0,4%, 0,5% do valor do imóvel, 500 mil, você vai receber em aluguel, né? Essa é a conta básica que você recebe com aluguel. Se você investir em FII, que é a mesma coisa, você recebe a partir de 0,8%. Pode chegar a 3% em alguns casos, mas a média é 0,8%, 0,9% a 1% ao mês. E um detalhe importante, você pega esses 500 mil, deixa eu até desenhar aqui na tela, ver se eu consigo desenhar aqui na tela. Vamos fazer um desenho aqui. Eu tenho então 500 mil, né? Ver se vai sair boa a minha letra aqui. Para comprar um apartamento, né? Comprei esse apartamento, 500 mil. Coloquei todo o meu dinheiro da minha vida em um único investimento, 500 mil reais. Mas sabia que você pode comprar FIIs? O que é um FII? Cada FII, deixa eu desenhar aqui. Cada FII, o FII é o quê? É uma gestão profissional de prédios que pagam aluguel. Basicamente isso. Você pode comprar, pode dividir esses 500 mil em 10 FIIs, por exemplo. 50 mil para cada FII. Aí você vai comprar um FII aqui de 50 mil, né? Outro FII aqui de mais 50 mil. 10 FIIs de 50 mil reais cada um, nesse exemplo genérico, né? Dentro de cada um desses FIIs, você não tem um único apartamento com um único inquilino. Porque nesse exemplo dos 500 mil, você vai comprar um prédio, você vai pagar comissão para quem te vendeu o prédio. Quando for vender, depois paga comissão de novo, não é pouco. Vai ter que pagar impostos caríssimos na hora da transferência, para a prefeitura e tudo mais. Nada contra os impostos, mas se eu tenho uma opção para não pagar, eu prefiro essa, né? Todo ano vai ter que pintar o prédio, vai ter que gastar, pode ficar sem o seu inquilino pode sair do seu prédio, né? Pode sair, ficar meses, um ano sem alugar, pode acontecer, né? E não receber nada. Enfim, tem uma série de desvantagens. Pode cair um golpe, pode comprar um prédio aí, um apartamento e cair um golpe, perder esse apartamento. Pode acontecer, né? Agora no FII não. O FII você faz a mesma coisa. Você compra uma parte. Dentro de cada FII que eu estou mostrando aqui, 50 mil, por exemplo, eu posso comprar 50 mil de cada FII. E cada FII não é um único apartamento. E não é apartamento pessoa física. É apartamento para empresas. As empresas alugam esses apartamentos, galpões, data centers. Você pode comprar uma cota do prédio que fica, por exemplo, o data center do Google, né? E eu vou te ensinar a fazer isso. Que é um cliente que vai pagar todo mês. Você não vai ter inadimplência, né? Então, você tem cada FII desses aqui, nesse exemplo genérico. No caso do Brasil é menos porque é uma coisa mais nova, né? Mas funciona muito bem. Cada FII do Brasil, aí você vai ter 3, 4, 5, 10 prédios em cada FII. Entende comigo, então, o que você tem aqui, com esse tipo de investimento específico? Você tem uma diversificação. Se um desses não pagar, os outros pagam. Então você vai ter sempre 90%, 95%, muitas vezes 100% de recebimento do seu aluguel. Nunca vai acontecer de você não receber. E no caso dos Estados Unidos, cada FII, que lá se chama REIFs, mas é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa, lá é muito maior. Lá são 15, 20, 30, 50 imóveis em cada um dos FIIs. No caso dos Estados Unidos, eu vou te ensinar a comprar esses 50 mil reais em dólar, vai dar o quê? 5 mil dólares, digamos. Fazer uma conta redonda aqui, né? 5 mil cada REIF, né? E dentro dele vai ter 10, 20, 30, 40 imóveis. Então a diversificação é muito maior. Entende? E outra, além da lei garantir que você
vai receber 95% do que é arrecadado, você não paga imposto de renda com relação a isso. Nem imposto de renda você paga, isso é isento. Não é sonegado, é isento. Por que é isento? Porque os políticos são bonzinhos com você, que investem em FII? Não. Porque é o lugar onde os ricos do Brasil investem. E os ricos do Brasil têm influência na Câmara dos Deputados. Eles não permitem que passe na Câmara dos Deputados um projeto de lei que vá taxar os FIIs. Por isso que o FII até hoje é isento de imposto de renda. Percebe? Você que está me ouvindo agora, tem 500 mil na sua conta bancária. Em vez de comprar 2 apartamentos, então, de 250 mil cada um, ou comprar um apartamento de 500 mil, porque a gente aprende desde pequeno, desde criança a gente aprende que investimento é nunca investir em bens móveis, como comprar um carro, botar o dinheiro no bolso, fazer festa. Aí você bota fora esse dinheiro. Então sobra o quê? Um único lugar que nos ensinam, que é investir num imóvel, né? E nesse ponto tá certo, né? Muito melhor investir num imóvel do que comprar um carro, do que deixar o dinheiro no bolso para gastar em festa, né? Óbvio, né? Só que não nos ensinam que existem outras formas melhores do que comprar um imóvel. Né? Comprar um imóvel é bom, mas existem formas melhores. E o FII é anos-luz melhor do que comprar diretamente um imóvel hoje. Não há custos. Você compra, mês que vem já recebe aluguel. Não vai ter, você não vai ter um inquilino que saiu, você tem que resolver esse problema. Não. Existe uma gerência profissional gerindo esse FII. Eles fazem para você em casa compra, você em casa vende. E outra, o apartamento que você comprou hoje, quiser vender amanhã, talvez não tenha comprador. O FII não. Comprou hoje, vende amanhã, tudo em casa do seu celular. Você não precisa sair de casa, não precisa se incomodar. Eu hoje cheguei num patamar da minha vida que eu já não quero mais me estressar com ninguém. Eu quero fazer no meu celular, não quero fazer. Eu não quero ter que conversar com alguém para fazer, né? Então, pelo meu celular eu faço a compra e a venda. A liquidez, ela é fantástica. Se amanhã eu quero vender todos os FIIs, eu quero vender só metade, eu só 10%. Eu quero 10% dos 500, eu quero vender 50 mil. Né? Eu não preciso vender o prédio inteiro. Eu vendo 10%, vendo um FII. Eu dividi em 10 FIIs aqui, né? No exemplo só do Brasil, né? Mas eu não vou comprar só no Brasil, vou comprar também nos Estados Unidos. Então serão 25 mil no Brasil para cada FII. E 25 mil lá em reais convertidos para dólar nos Estados Unidos, 5 mil, né? Então eu vou diversificar, mas eu posso vender quanto eu quiser. Entende? Então você entende o tamanho da qualidade quando você investe corretamente? Tudo isso eu ensino para você aqui no canal. Então é dessa forma, esses são os passos para você investir. Isso aqui é uma coisa que eu quero que você sinta. Cair dividendo todo mês. Todo mês não, praticamente todo dia cai dividendo na conta. Né? Todo dia cai dividendo na conta se você adquirir o nosso plano, a nossa opção completa, que eu já vou mostrar qual é. Todo dia, em média, cai dividendo na sua conta. Esse da esquerda são os FIIs, ó, você vê, ó. Eu tenho... A recomendação é o quê? Comprar pelo menos, não só FIIs, mas qualquer tipo de ativo, ações também. Média 12, 13, 14, 15, né? Pode ser 20, pode ser 10, né? Mas a média 13, 14, 15, para você ter a diversificação. Você não vai comprar um único FII, você vai comprar vários FIIs, né? Aí como eu tenho vários FIIs, cai na conta, né? Todo mês cai esse valor, né? No meio aqui você vê, ó... Imagina ter essa notificação no celular, todo mundo devia ter a chance, mas infelizmente o efeito manada ele não vai permitir que a maioria das pessoas, porque a maioria já nem está assistindo o vídeo, como eu falei, né? A maioria já foi embora, já parou de assistir, porque o TikTok chamou lá, né? Ou a novela chamou. Então a maioria não vai ter essa sensação de receber... Isso que é notificação boa de receber no celular, e não aquela que te vicia na rede social e não te traz nenhuma vantagem na sua vida. Isso é notificação boa de se receber. Opa, tem dinheiro chegando, né? Que maravilha. Dólar também, do lado direito. Ó, você recebeu dividendos, empresa tal, né? Eu ocultei valores, como eu disse, não, porque o valor ele não interessa, né? Você seja pobre, classe média, ou ganhou na Mega Sena amanhã e não sabe o que fazer. A maioria dos ganhadores de Mega Sena, eu disse antes que você não vai ganhar porque a chance é muito pequena, né? Você tem uma chance em 40 milhões. Eu tenho certeza que você não sabe quanto é 1 milhão. Em valor sim, mas em quantidade. Quanto é 1 milhão de moedas, 1 milhão de palitos, você não sabe quanto é, né? A sua chance é 1 em 40 milhões de ganhar na Mega Sena ou 50. Mas digamos que você ganhe, né? O que você vai fazer? A maioria dos ganhadores da Mega Sena, eles estão pobres hoje. Estão pobres, porque o ser humano não aprende a gerir o seu dinheiro. Por isso que a maioria dos ganhadores da Mega Sena estão pobres. O povo sabe gastar dinheiro, mas não sabe guardar. Ainda mais quando vem assim, de susto, né? Mas eu não acho que você vai ganhar a Mega Sena, você não vai ganhar a Mega Sena, né?
Apenas supondo que você ganhe, né? Se você ganhar, você vai lembrar, o Ariel falou lá, eu vou lá conversar com ele, para saber como investir esse dinheiro que eu acabei de ganhar. Ganhou uma herança, vai fazer o que com essa herança? Se você não souber o que fazer, você vai colocar lá fora. Em 5, 10 anos, 20 anos, você coloca fora esse dinheiro. Isso acontece muito, é muito comum. Então, as pessoas elas não têm educação financeira para investir corretamente o seu dinheiro. E quem está começando sem nada, a mesma coisa. Se não fizer do jeito certo, o próprio dia a dia da pessoa vai consumir o recurso. Chega a ser 20% a quantidade de valor que a pessoa recebe por mês, ela gasta em supérfluos. Já pensou esses 20% entre gastar em supérfluo e investir esses 20%? Qual é a diferença no final? É enorme, né? Você deixa de gastar para investir e ganhar dividendos. Daqui 5, 10 anos, você tem uma mega sena se você tiver bastante dinheiro para investir dessa forma, né? E se tiver pouquinho, você vai fazer seu pé de meia lá pro seu futuro, né? A boa notícia, tá, mas e como é que faz então para escolher essas ações e os FIIs corretos? Porque né, é complexo. A má notícia é essa, é muito difícil. É muito difícil você escolher os FIIs, as ações, as stocks, as REITs. Só que a boa notícia é que eu faço isso para você. Tá aí na tela. Deixa eu mostrar aqui para você. A má notícia é que é difícil. A boa notícia é que eu faço isso para você. Opa, travou aqui meu PC. Agora sim. A má notícia então é que é difícil. A boa notícia é que eu já faço isso para você, esse trabalho de investir para você. Olha só. Através de planilhas, né? Através de planilhas onde eu vou pré-selecionar os melhores ativos da bolsa, baseado em quê? Capacidade financeira da empresa, de gerar o valor dela em lucro, se está dando lucro, se tem muita dívida, se é capaz de pagar a dívida, se paga dividendo. Sabe qual é o critério número 1 que o iniciante na Bolsa de Valores faz e comete o erro número 1 do iniciante da Bolsa? Sabe qual é o critério que a maioria dos iniciantes usam para comprar ações? O pagamento de dividendos. A consequência. O pagamento de dividendos é consequência. Mas é utilizado pela maioria dos novatos esse critério para escolher empresa. Eu não. Eu escolho primeiro a saúde financeira da empresa. Daí eu vou, por exemplo, de mais de 1.000 ações dos Estados Unidos, lá tem muita empresa, muito mais de 1.000, né? Dessas 1.000 eu tiro 200. Aí dessas 200, que todas são boas, né? Nenhuma é uma má empresa, aí sim eu vou olhar os dividendos dela e escolher aquelas que pagam mais dividendos, porque eu quero receber dividendo, né? Agora jamais se deve cometer esse erro de escolher uma empresa por dividendo. Né? Escolher por dividendo, que paga mais, eu vou comprar. Não, isso é um erro, né? Eu não cometo esse erro. Então, primeiro eu verifico a saúde financeira da empresa, capacidade de pagar dívidas, capacidade de gerar lucro, né? Se está fazendo a coisa certa, porque toda empresa que faz o seu IPO, que se chama, né? Que é colocar-se à disposição da bolsa de valores, né? Isso se chama fazer IPO. Ela é obrigada a tornar público os seus dados, né, de balanços para que os investidores saibam onde investir, né? Então isso é público e eu faço essa análise, né? Todo ano eu atualizo essa tabela, então eu posso te prestar uma assessoria também para todo ano. Com isso que eu vou te entregar no começo agora, você já pode esquecer lá, deixar 5 anos lá sem problema nenhum. Você não vai deixar de ter resultado, porque empresas boas não deixam de ser boas de uma hora para outra. Pode acontecer uma ou outra laranja podre aí no meio, mas a maioria delas vão continuar boas. Mas, se você quiser, além de contratar o curso inicialmente e já pegar esses ativos agora inicialmente, se você quiser uma assessoria anual, porque todo ano eu atualizo esses valores que você está vendo na tela, né? Todo ano eu atualizo esses valores com essas empresas. Se você quiser, eu posso também te entregar todo ano, atualizado. Daqui a pouco eu vou te entregar em torno de 100 ativos. Virou o ano, é possível que desses 100, 2 ficaram ruins. Aí você tira esses 2, vende e compra outros 2, né? Que eu vou te indicar, compra esses. Aí seria uma assessoria para você otimizar a sua carteira de investimentos, né? Então é dessa forma que se escolhe, através de filtros, né? Que são sempre atualizados com vários tipos de informações diferentes, né? Você vai simplesmente analisando as empresas e vendo quais delas são de maior qualidade, né? Então essa é a forma assim que se escolhe as empresas. Como eu disse, a má notícia é que é difícil, a boa notícia é que eu faço para você. Eu já tenho a lista atualizada.
Te entrego ela amanhã. Basta você entrar em contato comigo aqui na descrição. Vamos para a prática então, vamos colocar em prática esse conhecimento todo, porque se você chegou até aqui no fim do vídeo e não colocar em prática, aí você é tipo aquele exemplo que eu usei, né? O cara se formou em medicina, mas resolveu trabalhar na padaria do pai em vez de investir, em vez de exercer a medicina, né? Então você tem que colocar em prática. Como é que faz para colocar em prática? Basta entrar em contato comigo. Quem é você agora? Me responda. Quem é você agora? Chegou até o fim desse vídeo assistindo. Quem é você agora e quem era você agora há pouco ali atrás? Pausa o vídeo e me responda aí nos comentários. Mudou alguma coisa? Quem é o Ariel para me ensinar isso? Quem sou eu para te ensinar isso? É alguém que já estuda isso há muito tempo. Eu não fico na rede social, eu não fico ali na timeline perdendo tempo o dia inteiro. Não, eu usei muitos anos da minha vida para estudar. E igual você, eu coloquei em prática o que eu aprendi, né? Só por isso hoje eu posso dizer firmemente, funciona, porque funciona para mim. E se funciona para mim, vai funcionar para você. Terei que falar para você quanto dinheiro eu vou investir? Não. Você não precisa falar quanto dinheiro você vai investir. Inclusive, eu recomendo a você fazer o que eu fiz há alguns anos atrás, quando eu entrei em contato com tudo isso. Como eu já disse, em algum momento eu estava ali do outro lado. Em algum momento eu entrei em contato com tudo isso, eu acreditei, eu entendi, mas eu fiquei com o pé atrás. Eu já tinha dinheiro guardado, pensei, legal, gostei, mas eu não vou colocar todo o meu dinheiro, né? Fiquei receoso, né? Mas eu tinha em mente já, conhecimento não vale nada, só vale se eu puser em prática, né? E aí o que eu fiz? Elegi uma porcentagem. No meu caso, 10% na época. Peguei 10% do dinheiro que eu tinha lá no banco e botei em prática o que eu acabei de ensinar aqui pra você, né? Não levou um ano, eu estava já com 100% do meu valor investido. Mas eu não deixei de dar o próximo passo, eu coloquei em prática. 10% coloquei ali, porque você precisa ver acontecer, você precisa ver acontecer aqui no seu celular. Se você não vê acontecer, você pode até acreditar, mas você não vai aprender de verdade. Não vai ver de verdade que a coisa funciona. Então precisa pôr em prática igual eu fiz lá atrás. Pode ser com um valor pequeno, não tem problema nenhum, né? E não precisa me dizer quanto dinheiro você tem, né? Se você quiser começar com pouco, você não precisa me dizer que você não tem mais. Talvez seja porque você não tem, ou talvez seja porque você não quer investir. Eu tenho 1 milhão lá guardado, mas eu vou fazer a regra dos 10%, 100 mil. Vou pegar 100 mil desse 1 milhão e vou investir. Ou eu tenho 100 mil guardado, eu vou usar a regra dos 10%, vou fazer com 10 mil. Ariel, faz aí com 10 mil. Eu vou te entregar uma planilha com 10 mil, onde você investir exatamente, em quais ativos, e vou te ensinar na prática, né? Se você me conhece pessoalmente, a gente vai se encontrar pessoalmente. Se você é alguém que está em qualquer lugar do mundo aí, a gente faz uma aula online via Meet, onde eu vou mostrar na prática para você como você faz. Vou mostrar aqui no meu celular mesmo, para você ir acompanhando, né? Do zero absoluto até você ter todo o valor já investido da forma que eu tenho, né? E que eu vou te ensinar também, né? Não vai investir agora? Está com medo? Não tem problema, então, como eu falei, use a regra dos 10%. Tá pronto para mudar a tua vida financeira para sempre? Então vamos lá. Como que funciona o nosso plano? Que na verdade é o valor que você vai pagar pelo meu serviço de lhe ensinar, claro, ninguém trabalha de graça, né? Nem o relógio, ele precisa de uma pilha, né? Eu também cobro por esse ensinamento todo que eu vou te passar, são anos e anos de estudo meu, colocado em prática na minha vida, que eu vou repassar para você. 2 horas é o tempo que eu preciso com você para conversar sobre isso, 2 horas, para passar todo esse conhecimento para você, mastigadinho, tudo que você precisa saber, né? Eu tenho a opção 1, que é a opção completa, são 2 opções financeiras para você investir, né? Pagar então pelo meu serviço, mas esse valor vai servir de material de estudo. Esse dinheiro que você vai me repassar, eu vou aplicar aqui na minha corretora e vou mostrar para você. Vou gravar um vídeo ali, vou mostrar eu fazendo os investimentos. Você vai ver na prática como se faz e depois você vai repetir lá na sua carteira de investimento, né? E claro, eu vou estar com você do começo ao fim, respondendo qualquer dúvida, né? Então eu tenho a opção 1, que é a opção completa. O que você vai ganhar na opção completa? Os mais de 100 ativos diferentes para você investir. Você vai começar bombando já. Não, eu quero investir. Talvez você não invista 100% do que você tem, mas talvez 10% do que você tem já seja bastante dinheiro. Então vale a pena você começar, né, já com o plano completo, né? Mas talvez não, Ariel, eu vou começar com 5 mil, com 10 mil, aí, com 2 mil, com 100 reais. Vou começar com pouco, estou começando minha vida financeira agora, não tenho muito, ou não quero investir muito. Aí nós temos o plano 2. Eu não vou falar em valores aqui agora, mas são valores bem, vale realmente a pena.
né? São valores bem básicos mesmo, né? O valor básico do plano 2 é muito baixo e o valor completo também não é nada de absurdo, né? Se você tem bastante dinheiro para investir e vai adquirir o plano completo, pode ter certeza que você vai tirar esse valor bem ligeirinho, né? Então eu tenho um plano básico para quem não tem nada, para quem está começando ou para quem não quer investir muito nesse momento, e tem o plano completo. O plano básico eu vou te entregar em torno de 15, 20 ativos para você começar também e você ver ali funcionar na sua carteira, como aconteceu comigo, né? E dali 6 meses, 1 ano, você vai me chamar, Ariel, vem cá, eu quero fazer o completo. Realmente é bom, né? Eu quero fazer o completo. E aí como funciona? Você paga a diferença. O valor básico é X, o valor completo é Y. Você vai pagar a diferença para o valor Y. Não vai pagar cheio o valor Y, vai pagar só a diferença para adquirir então o plano completo a hora que você quiser, sem obrigação de adquirir também. Se você quiser ficar no básico, mas o básico não é o ideal, né? O básico tem poucos ativos e aí peca um pouco na diversificação, né? Então você tem que adquirir o plano completo para ter o resultado maximizado. E aí você pode ter achado, bah, vai ser, mas eu não quero gastar, eu acho muito caro, eu sou meio pão duro, não quero gastar. Aí eu mostro isso aqui. Esse vídeo está aqui no canal. Nesse vídeo eu ganhei 750 reais em 10 minutos. Isso é possível na Bolsa de Valores. Isso aqui é mais avançado, isso eu não ensino agora, né? Não tem como ensinar agora, porque antes de eu jogar você no mar, você precisa aprender a nadar numa piscina. Tem que pôr o pezinho na água para aprender a nadar, né? Então isso aqui é mais complexo, mas é possível de fazer. Ou seja, todo o valor que você vai investir comigo, você vai receber de volta se você é um investidor mesmo. Se você quer milagre, quer amanhã ficar rico, você está no lugar errado, né? Não é aqui. Aqui, por exemplo, esse vídeo está aqui no canal, você pode assistir para ganhar 750 reais em 10 minutos, que é perfeitamente possível na Bolsa de Valores. Eu precisei ter 29 mil de garantias. Então você precisa ter um valor já investido, né, para ter essa garantia, para poder fazer essa operação que você vê aí na tela. Se tiver 290 mil, você pode fazer 7.500, por exemplo, né? Então não há milagres aqui. O dinheiro faz dinheiro, tem que ter dinheiro. Se você não tem nada, vai começar hoje, nem é possível fazer isso, é impossível. Sem dinheiro nenhum, começando agora, não é possível fazer essa parte aqui. Mas é possível fazer essa, né? Agora, com o passar do tempo, quando você pôs o pezinho na água, aprendeu a nadar, eu vou te jogar no mar. E aí você vai lembrar de mim daqui 1 ano, 2. Ariel, eu quero aprender como se ganha dinheiro rápido assim, que você falou lá. Eu quero de volta aquele dinheiro que eu investi com você, né? E aí eu vou te ensinar a você recuperar o dinheiro, o valor investido. Se é que até lá você ainda vai achar que foi um valor gasto e não investido, né? Porque o valor que eu cobro aqui para te ensinar e te entregar tudo isso que você vai receber, ele já vale por si só a pena. Mas para te mostrar que dá para você recuperar todo o valor que você investiu, né, através de operações mais complexas na Bolsa de Valores. Como eu disse, isso é complexo, isso eu não ensino agora, você não vai aprender a fazer isso agora, eu não vou te ensinar agora, porque isso aqui requer conhecimento para fazer. Então primeiro você tem que aprender bem essa parte aqui toda que eu te ensinei, receber o seu dividendo, cai na conta, assim que funciona uma ação, assim que compra, assim que vende, assim que cai dividendo, assim que cai aluguel. Você tem que entender primeiro como funciona essa parte toda, para depois poder aplicar coisas mais avançadas, como essa, que o vídeo está aqui no canal, você pode assistir ele sem problema, né? Mas não é ensinado agora, somente numa fase posterior. Então é isso, mais um vídeo aqui no canal, mostrando para você como se investe corretamente na Bolsa de Valores e principalmente como se investe corretamente o seu dinheiro. Isso que você viu aqui é a forma correta de você investir o seu dinheiro, é a forma para maximizar ao máximo o seu ganho, seja você, como eu já disse, milionário, classe média ou pobre, ou você não tem nada hoje, mas tem 50 reais por mês para começar, né? Tudo tem um começo na vida, precisa começar para realmente ter depois o resultado lá no final. Gostou? Deixa o like, aguarde seu contato, hein? Meu contato está aqui na descrição, tem o meu e-mail, se você não quiser conversar por WhatsApp comigo, e tem o meu WhatsApp também, você pode chamar lá e a gente conversa e vamos colocar em prática tudo isso na sua vida para você começar a ter resultados que eu tenho certeza que você não viu até hoje, por isso que você está aqui nesse vídeo. Valeu, abraço e até a próxima.